Edu, a gente não está conseguindo te ouvir. Pronto, o microfone estava desligado. Nem eu tinha percebido isso. Vou começar de novo. Irmãos, graça e a paz, sejam bem-vindos a mais um dos nossos estudos. Como eu falei, né, quando estava mudo, que ficamos um tempo sem os nossos encontros, né, devido a alguns afazeres imprevistos, mas hoje o Senhor nos proporcionou a estarmos juntos aqui, junto aqui, eu, minha família, vocês aí, com suas famílias, nos seus lares. E como eu tinha falado, né, não desanimei nem desisti do projeto. Quero pegar firme o ano que vem, junto com vocês, ter os mais encontros, né, no meio da semana. Vamos ver ainda, né, aos domingos e continuar aqui os nossos estudos sobre o contentamento cristão. Então, o nosso texto base é Filipenses 4:11, que diz: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós louvamos ao teu nome e te agradecemos por mais um dia na tua presença. Suplicamos o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Clamamos a ti, ó Pai, por um derramar do teu espírito sobre cada um de nós, nos abençoando, nos consolando, nos guardando, edificando, nos preparando para ouvir a tua palavra, ouvir o ensinamento deste estudo. Abra a nossa mente, ó Pai. Nos dá um entendimento para compreender essas verdades eternas. Aplica isso nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado. São muitos motivos para glorificar o teu santo nome. O Senhor não tem deixado faltar nada. Por isso somos gratos, ó Pai. Não há palavras para descrever a alegria do nosso coração. Abençoe cada um de nós, cada família aqui representada, aqueles que futuramente vão ouvir também esse estudo. Nos abençoe, Pai. Recebe o nosso louvor e nossa gratidão. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer um cântico, vamos cantar o Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus. Haja paz em ti, eu peço,
casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Amém, meus irmãos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, né, do livro do Jeremiah Burroughs, A Rara Joia do Contentamento Cristão, que foi lançado pela editora Caridade Puritana, do meu irmão Felipe. Né? Quem tiver interesse pode entrar em contato com ele lá no Instagram, tem Facebook, ou pode entrar em contato comigo, que eu passo o contato dele. Livro muito bom. E hoje nós entramos na nossa aula de número 13 e dá de acordo aqui com a sessão 13 também, que é onde nós vamos tratar o seguinte: um coração gracioso, ele obtém contentamento do pacto que Deus fez com ele. Então ele vai dizer o seguinte aqui, que a maneira de se obter esse contentamento, os homens desse mundo, eles desconhecem, porque não é revelado a eles esse pacto, né? As bênçãos do pacto. Tem um sermão do Charles Spurgeon, você acha em PDF na internet, chama As Bênçãos do Pacto. E, e ele fala, né, sobre as bênçãos, as promessas, né, essas bênçãos que são prometidas ao povo do pacto. Ontem eu até estava conversando com o irmão, ele falou, eu sou pós-milenista. Eu falei, eu também, então eu creio na bênção, eu creio em certo sentido numa prosperidade. Não como a gente vê, né, esse neopentecostalismo, teologia da prosperidade faz, né? Vem para Cristo que você vai ser rico. Em 6 meses, você é milionário. Em 6 meses, você era empregado, faxineiro. Em 6 meses, você agora é o dono da empresa, né? São coisas fantasiosas, mas que Deus abençoa. Ele não dá muito nem pouco, ele dá o necessário, ele não deixa faltar o pão, né? Ele tem meios para trabalhar. Se você lê Os Puritanos, por exemplo, o livro aqui do Garnet Milne, que ele trata lá sobre a confissão de fé de Westminster e a cessação da revelação especial, no capítulo 1 ele traz a definição de salvação ali entre os puritanos. E ele traz várias citações. A conclusão é o seguinte: salvação para eles é o entendimento daquilo que o Evangelho traz. Salvação ela é completa, ela é integral. Não é somente uma salvação espiritual. Eu estou salvo e minha vida é uma vida desgraçada. É uma vida que não tem graça, mas eu estou salvo. Minha alma está salva. Não. Você pode ter suas lutas, mas a sua salvação entra num contexto político, um contexto cultural, contexto familiar. São essas as bênçãos que o pacto promete. É muito bom nós entendermos isso, né? E, infelizmente, quando você traz esse tipo de ensino, os primeiros que vão te criticar é o meio reformado moderno hoje, né? É o meio reformado que diz ter uma herança confessional, mas não ter herança confessional coisa nenhuma, né? O meio reformado hoje, ele é muito influenciado por um certo racionalismo e até um ceticismo dessas promessas do pacto. Ele tenta se proteger do misticismo, do pentecostalismo, de não sei mais o que, e acaba se fechando dentro de uma bolha. Mas muito, muito pelo contrário, os próprios puritanos, reformadores, o evangelho ele traz isso. E o Jeremiah Burroughs ele vai tratar isso. Nós já vimos nas nossas aulas, ele fala aqui que o milagre acompanha o crente. Você tem que ter expectativas em Deus. Porque se você não tem expectativa, você está servindo Deus para quê? Que Deus é esse que você serve? Crie expectativas que Deus ele vai te surpreender. Eu mesmo aqui na minha casa, estávamos passando um aperto aí, Deus nos surpreendeu. Assim, eu não vou falar aqui, mas surpreendeu, né? E outras coisas também, né? Deus, ele cuida, Deus, ele conhece o nosso caráter, ele
cuida da nossa reputação, apesar de eu, você e outros, muitas vezes sermos caluniados, difamados, Deus ele sempre nos honra. Ele tapa a boca do inimigo. E é isso que o Burroughs ele vai tratar. Nós vimos aí nas aulas passadas, quem tem acompanhado aqui não é invenção nenhuma. O próprio Burroughs, um puritano, ele traz isso para nós. E nesse capítulo ele vai tratar sobre as bênçãos do pacto. E ele diz que os homens, a quem não é revelado esse pacto, eles desconhecem, porque o contentamento deles não está em Cristo, não está nas três pessoas da Trindade, está nas coisas desse mundo. Se eu perco aqui o meu celular, eu vou dar um jeito de comprar outro, porque são em coisas materiais. Ele diz que eles têm contentamento uma vez que a criação os satisfazem. Mas obter contentamento pelo pacto da graça é algo que eles não possuem esse conhecimento. E o Burroughs, ele deixa aqui para nós que onde ele vai abordar duas coisas. Que a primeira, como obter contentamento do pacto da graça em geral. Ele vai falar isso ele diz aqui no próximo sermão, é o próximo capítulo, né, a próxima sessão, sessão 14, mas ele vai tocar um pouco nesse assunto agora. E em segundo lugar, ele vai dizer que como o crente em Cristo Jesus, aquele que tem Cristo como suficiente, obtém contentamento de ramos particulares do pacto. Uma outra questão, olha que interessante. Ontem, conversando com esse amigo, nós chegamos nesse ponto que tem a ver aqui com o estudo, muito interessante, que me veio aqui agora na mente. Quando Jesus ele vai ser batizado por João Batista, ouve-se uma voz do céu, né? O Espírito Santo desce como uma pomba, em formato de uma pomba sobre ele, e aí Deus Pai fala: Eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me agrado. Então, se eu e você estamos em Cristo, Deus também vai se agradar de nós, né? Ele vai se ter essa, vamos dizer assim, essa alegria em nós, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo. Então, em Cristo é onde nós vamos obter a nossa intimidade com Jesus, é onde nós podemos obter essas bênçãos do pacto. E ele vai tratar aqui sobre isso, as promessas particulares que ele tem para suprir todos os desejos particulares dos crentes. Ó, as bênçãos do pacto, algo que o Burroughs trata aqui, são bênçãos particulares do pacto. Você vai ter um conhecimento delas, são promessas, e ele vai te mostrar aqui como isso vai suprir os seus desejos particulares. Olha que interessante, né? Se for pregar isso hoje, as pessoas sem um conhecimento disso, as pessoas hoje não conhecem o evangelho, até mesmo igrejas reformadas, é triste falar, mas é a realidade. Vão dizer que você está trazendo teologia da prosperidade. Vão dizer que você está doido, você está trazendo heresia, mas aqui um puritano trazendo isso para nós. É um ensinamento puritano porque é um ensinamento evangélico, bíblico. E ele diz mais aqui, então, ó, que não há condição alguma que um homem ou uma mulher piedosa possa estar, que não exista alguma promessa na Escritura para ser de auxílio nessa situação. Em situações particulares que o homem e a mulher piedosa aqui, crentes, possam ter de auxílio. E ele vai falar que, então, essa é a vereda do seu contentamento. Buscar nas Escrituras essa satisfação, respostas, auxílio para toda e qualquer situação. Então, seu contentamento é buscar e obter essas promessas que irão nos suprir. Ele diz que isso é um negócio não lucrativo para o coração carnal. O coração carnal ele não vai buscar respostas na Bíblia, né? Eu, tem aqueles que são carnais e querem usar a Bíblia para satisfazerem a sua carnalidade, né? Tem aqueles que são carnais que acham a Bíblia um gibi, uma bobeira, né? Então eles não vem ali resposta, ali não interessa a eles. Mas ele diz que a Escritura aqui, esse contentamento, essas promessas reveladas nas Escrituras, é a coisa mais real do mundo para um coração gracioso. E quando ele encontra a falta de contentamento,
ele a cura com a promessa e o pacto. E assim ele chama pelas promessas que Deus fez. Ele reivindica. Por que que ele reivindica? Se você olhar lá em Romanos, capítulo 6, capítulo 7, principalmente o capítulo 8, você vai ver o seguinte, que Paulo, ele relata, ele faz uma comparação, ele faz uma analogia, principalmente no capítulo 8, sobre como era uma adoção dentro do Império Romano. Ele traz essa analogia mostrando como foi a nossa adoção por Deus Pai. Uma vez eu tenho até um estudo aqui, uns 7 anos atrás, que eu preguei na igreja sobre adoção, sobre esse texto, né? O escravo, ele poderia ser adotado por uma família, né? Uma família romana. Ele trabalhava. Imagine que desde pequeno ele trabalhava para aquela família e passou um momento. Geralmente o dono da casa não tinha herdeiros, acontecia isso. Poderia ter herdeiros também. Ele tinha uma certa afeição por esse servo e ele tinha que ir lá nos tribunais comprar ali sua carta de alforria. Ele pagava um preço ali para o Estado, né? Ele comprava aquela carta e a partir daquele momento ele deixava de ser escravo. Então se pagava um valor ali para aquela pessoa. Ele perdia, então o Estado reconhecia que aquela pessoa, o Estado romano, não era mais escravo, era uma pessoa livre. Carta de alforria, isso era muito comum nos tempos passados. Então Paulo ele faz isso e ele diz o seguinte: esse escravo ele passa a ser livre, e agora ele recebe o sobrenome da família e passa agora a ter direito na herança, né? Então ele tem direito. Não porque ele não fez nada, mas por causa daquele que pagou um preço por ele. Ele passa a ter direito. Se os outros irmãos, os outros filhos não, você não é do sangue, não tinha nada a ver. Ele poderia ir lá nos tribunais, porque ele tinha direito, tinha que dividir igual. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar ali, inspirado pelo Espírito Santo, conosco. Nós somos adotados por Jesus, ele pagou um bom preço, derramou seu sangue, nos comprou de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, pagou para Deus, né? Não tem essa que pagou para o diabo, ele não pagou para o diabo, ele comprou, pagou para o próprio Deus. Antes eram pessoas debaixo da ira, passam agora a ser justas por causa de Cristo. E agora essas pessoas, os crentes, eles passam a ter direito na herança de Jesus. E o que o Burroughs vai tratar aqui, nesse é feito um pacto de sangue. Nós estamos debaixo desse pacto. Nós podemos agora reivindicar. Nós temos direito agora nessa herança. E Deus, que não mente, ele prometeu para essas pessoas bênçãos do pacto. E o Burgos vai tratar o seguinte, que ele vai mostrar que muitas dessas promessas que Deus fez para todo tipo de aflição, ele vai colocar apenas uma, que é para a pior aflição de todas. É o caso de julgamento e praga. Está lá no Salmo 91. Praga aqui é doenças. O julgamento, você ser julgado para ser já condenado. E ele diz lá, nem praga alguma chegará à tua casa, ou seja, proteção, até mesmo nos livrar das doenças. A doença pode pegar o crente? Pode, mas Deus nos livra. Deus tem os seus meios de trabalhar. Não vou entrar aqui nessa questão. Mas será que o crente não pode ficar doente, como alguns alegam? A Bíblia diz que Deus, lá desde o Antigo Testamento, pela obediência do povo, eles não teriam enfermidades, nem praga, nem mulher estéril. A mulher ia ser fértil. O gado ia aumentar, as ovelhas iam aumentar, as terras iam aumentar, a riqueza ia aumentar. Está na Escritura. Então é nesse sentido aqui que ele está falando, né? E a praga, o Burgos traz o seguinte, que quem está com praga, enfermidade, não pode ser visitado por amigos por causa dela. Não pode ter outros confortos por ter seus amigos como auxílio. Mas agora ele não pode por causa da praga. Porque a pessoa que tem praga, ela tinha que ficar isolada e ela necessita da
ela fica à mercê de outras pessoas, não é? Só que ela que está sozinha, ela não tem ninguém. E aí nós lemos no Salmo 91, verso 5 6, ele diz o seguinte, ó: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então você não vai ter medo do terror da noite. Eu já falei aqui em algumas aulas, dentro de um pensamento judeu, é, Deus escreve ali sua lei, mas tinha ainda essas crenças. Quando diz que tem esse costume em algumas regiões, a noite é trevas, né? Aí fala que a noite é tão trevas que é onde os espíritos malignos, né, os demônios, eles agem. É uma crença meio que do senso comum, a Bíblia não relata isso, né? Mas havia isso lá naquele tempo. As pessoas tinham medo, havia essa crença, tá? Então Deus fala assim, ó, você não vai ter medo da noite. Eu já falei aqui também do sábado, né? O dia de descanso. Nas outras culturas orientais, eles acreditavam que nesse dia você tinha que ficar dentro da tua casa porque era libertado dos demônios. Espíritos malignos que seduziam os homens, espíritos femininos, né? Que seduziam os homens. Então tinha que ficar dentro de casa. Deus, o que que ele faz para o povo de Israel? Ele corrige. Não. Esse dia não é um dia dos demônios, é um dia do Senhor. O dia é meu. Então, ele vai corrigindo. Ao longo do tempo, você vai percebendo que o Senhor vai corrigindo essas crenças. Mas mesmo aqui ele fala, ó, você não vai ter medo da noite. Por mais que as pessoas, o homem falho, corrupto, crê ainda nessas coisas, você não vai ter medo da noite, nem da seta que voa de dia, das acusações do dia a dia, nem da peste que também anda na escuridão, porque achavam que se você saísse à noite você iria ficar enfermo, os demônios poderiam te tocar, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Por que o meio-dia? É onde o sol ele está mais quente, né? O sol castigante, né? Naqueles lugares do Oriente. E aí, o que que ele fala aqui? Então, existe uma promessa feita para a pestilência nesses versículos. E essa é uma passagem para aqueles que correm perigo. Dirão que se trata de uma promessa de que a peste não se aproximará deles. Mas assinalemos que estes dois estão unidos. Nenhum mal te sucederá, nem praga se aproximará de ti. Então, o mal não se aproximará da pessoa. Ele vai estar guardado. Tá? Ele vai estar guardado. Ele vai estar protegido ali pelo Senhor. E alguns dizem o seguinte: mas o mal chega a muitos homens piedosos. Como eles podem, então, fazer o uso dessa passagem? Então, esse aqui pode ser um texto que pode perturbá-los, pois diz que o mal não chegará, porém ele chega a muitos. Qual é a resposta? Ele traz o seguinte: as promessas de livramento externo, que foram feitas para o povo de Deus no tempo da lei, ele diz aqui que eram para serem entendidas e cumpridas naquele tempo de uma maneira muito mais literal, não é? Do que nos tempos do Evangelho, quando Deus agora cumpre muito mais misericórdia. Se, se no Antigo Testamento havia essas promessas, um sentido mais literal, e havia essas promessas de proteção e cuidado, muito mais agora nos tempos do Evangelho, né, da nova aliança, onde Deus exerce muito mais misericórdia. E ele fala que apesar de Deus ter feito um pacto de graça com eles, né, com o povo do Antigo Testamento, o Burroughs diz o seguinte, que também havia outro pacto, onde Deus prometia distintamente as coisas externas para lidar com o povo dele de acordo com as veredas deles, que é por meio de prosperidade ou também aflições externas, que de uma maneira mais firme e pontual nos tempos do Evangelho. Então, se já havia, o que o Bruno está tratando aqui? Se já havia uma promessa de cuidado no Antigo Testamento, muito mais agora. Então, quando os filhos de Israel pecavam contra o Senhor, lá no Antigo Testamento, eles receberiam julgamentos públicos. Deus, vamos dizer assim, humilhava ali o seu próprio povo. E caso obedecessem,
Deus também os exaltariam, eles teriam misericórdias públicas. Então, essa era a forma com a qual Deus lidava com o povo judeu, de acordo com obras boas ou más, com julgamentos ou misericórdias externas. Já agora, no tempo do Evangelho, o Burroughs diz que já não é mais assim. Nós não podemos mais tirar tais conclusões de que Deus julga tão severamente com tais e tais aflições como antigamente, ou que ele dê tais e tais prosperidades externas como antigamente. Então, essa é a primeira coisa para que possamos compreender isso e assuntos desse tipo. Segundo, ele vai dizer também, talvez a fé dessas pessoas não obtenham essa promessa. Por quê? Ele está respondendo aqui as objeções. Deus frequentemente traz muitas aflições externas, porque a fé do seu povo não alcança a promessa, né? Na verdade, irmãos, eu tenho uma conclusão aqui. Nós não alcançamos essas promessas porque nós não cremos. Porque nós não cremos. Nós não depositamos a nossa confiança no Senhor. Ele diz que isso não é apenas no Antigo Testamento e também no Novo, né? Isso acontece com o ser humano. O tempo de Zacarias também ele pode ser considerado como um novo, diz o Burroughs. Ele vai dizer o seguinte: ele foi julgado, né, o pai de João Batista, ele ficou mudo pela sua falta de fé. Ele não creu na promessa, ele viu um anjo ali. E ele não creu. Quantas pessoas, né, às vezes têm uma experiência com Cristo, né, uma experiência extraordinária, mas não crê, né? Então diz, ele foi julgado, ele ficou mudo. Mas o Burgos diz o seguinte, que podem questionar. A fé nos dá a garantia de que seremos livrados completamente desses julgamentos? O Burgos diz o seguinte, eu não me atrevo a dizer, mas o que pode influenciar isso é acreditar de que Deus fará vir o bem da maneira dele. Deus tem as suas formas de trabalhar. Como nós cremos na soberania de Deus, que Deus controla todas as coisas, até mesmo a fé é dele, eu particularmente entendo que quando nós não cremos, é porque Deus não quer que nós cremos, não nos dá a fé para crer, porque Ele tem meios para trabalhar nas nossas vidas, para nos deixar mais maduros, para se revelar mais a nós, porque Ele tem inúmeras formas, né? Então, talvez não tenhas feito o suficiente, e por causa disso, essa promessa não é cumprida nem para mim e nem para ti, né? Mas também não é motivo de nós murmurarmos. Terceiro, quando Deus faz uma promessa para o seu povo, existe ainda assim exceções. Por quê? Porque Deus tem a liberdade nessas três coisas. Ele é livre. Tudo que ele faz é justo e ele não depende de nós. Ele não precisa de nós. Ele não precisa da nossa aprovação. Primeiro, não obstante a sua promessa, ele terá liberdade para fazer uso de todas as coisas para castigar o teu povo. Nós vamos ver isso em vários relatos nas Escrituras. Ele tem liberdade para fazer uso da riqueza ou liberdades, vidas para a prossecução dos seus próprios fins. Deus ele tem um fim decretado, determinado, mas dentro desse decreto também existem meios que Deus usa para chegar a esse fim. E tudo isso serve, né, como um obstáculo para homens ímpios e perversos. Deus tem de ter essa liberdade, embora tenha feito a promessa de que não arruinará a prosperidade que tem nos vossos bens e vidas. Terceiro, Deus deve ter liberdade suficiente de fazer o uso das coisas que tu tens para demonstrar que as veredas dele são insondáveis e que seus julgamentos são previsíveis. Então, Burroughs diz que são essas três coisas que Deus reserva em sua mão como exceção. Outra, outra objeção, ele diz: tu dirás então, o que há de bom então em tal promessa que Deus faz ao seu povo? Ele responde que nós estamos sob a proteção de Deus mais do que os outros. No Egito, só havia luz no povo de Deus, e no Egito, trevas.
trevas muito escuras e densas. Você não enxergava nada. Então, e Deus está mostrando a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor, né? Então, nós, o povo de Deus, temos mais proteção do que os outros. Mas que conforto há nisso, diz aqui a objeção, se tal aflição cair sobre mim. E ele responde: tu terás esse conforto. Não da forma que você quer, mas Deus ele vai te confortar. De que o mal da aflição será retirado de ti, e Deus usará essa aflição na tua vida para outros meios. E que mesmo assim ele te recompensará de outro modo. Talvez, diz o Burroughs, tu tenhas dado algo para teu filho, mas logo depois precises daquilo para obter outro fim e dirás: preciso disso. O teu filho responderá: por que, pai? Teu filho pode até dizer: o Senhor tinha me dado isso, mas eu preciso disso, diz o pai. E eu te darei algo no lugar disso como recompensa de alguma forma. Então a criança, o que ela faz? Ela não julga que o amor do pai diminuiu com ela. Então, por isso, quando nós temos promessas, né, como essa, que Deus nos traz a proteção dele, e mesmo assim tais aflições caem sobre nós, é como um pai que nos dissesse: eu te dei aquilo, é verdade, mas deixe-me tê-lo e eu te recompensarei de outra forma que será tão bom quanto isso. E Deus nos diz: deixe-me ter a tua saúde, liberdade e vida, que eu te recompensarei de alguma outra forma. Segundo, quando a praga ou pestilência cai sobre aqueles que estão sob tal promessa. Então, o temor aqui vai ser uma obra notável, onde Deus requer deles que sondem e examinem cada situação para encontrar o motivo de Deus para aquilo. E o Burroughs, ele diz que há muito para ser aprendido nessa promessa que Deus faz durante esse período de aflição. Qual é? Para que o povo de Deus possa quietar seus corações e se contentar nessa aflição. Entender que essa aflição, esse período, Deus usa a aflição para nós buscarmos mais de Deus, para descansarmos em Cristo. Porque é o seguinte, quando está tudo bem, nós esquecemos do Senhor. Agora, quando está tudo mal, quando cai a aflição, é onde nós buscamos. E Deus usa a aflição para nos trazer de volta a Ele. Não deve ser interrompido isso. O Burroughs diz que, lendo nesse salmo, né, Salmo 91, onde Deus faz uma promessa para o seu povo, e a promessa é de livrá-los da praga e pestilência, e ainda isso pode acontecer, ele diz que talvez eu e você não tenhamos feito uso da fé nessa promessa até hoje. E se Deus traz aflições sobre eu e você, ele ainda nos recompensará de outra forma por causa de Cristo, onde Deus prometeu me livrar daquilo, ou pelo menos livrar do mal que existe naquilo. Agora, se tal praga cai sobre mim e eu tenho aquela promessa de Deus, diz o Burroughs, certamente o mal será retirado daquilo. Onde nessa promessa que diz que aquela aflição, quando ela cai sobre mim, ela tenha um bom motivo, Deus tem um uso daquilo na minha vida, e a intenção dele é somente essa, trazer a glória dele de uma maneira desconhecida para mim e para você. Deus ele será glorificado. De alguma forma ele será glorificado. E se Deus vier com um castigo paternal, nos corrigindo, né, nós devemos ficar como? Satisfeitos naquela aflição. Então, o coração de um cristão, pela razão que vem da palavra de Deus, ele deve satisfazer a sua alma no meio da mão pesada do Senhor, onde tais situações estejam estressantes, como essas de pragas e pestilência. E aí, termina aqui, terminando. Os corações carnais, então, eles não vão encontrar esse poder nas Escrituras. Eles não vão encontrar essa virtude curadora que está nela, que seria para curar suas preocupações mundanas e os problemas de seus espíritos. E quando os que são piedosos se aproximam da palavra de Deus,
eles vão encontrar essa virtude, e onde ela é como se fosse um curativo para todas as suas feridas. Cura. Fala se você já lendo a Bíblia, lendo a Escritura, Deus falando ali com você, você se sentiu curado de alguma amargura, de alguma aflição, você se sentiu consolado. Então é isso. Quando nós lemos as Escrituras, temos alívio e contentamento em tais condições que, quando nós olhamos para elas, são situações tão tristes e miseráveis. Né? Os outros aí falam, coitado, mas não percebe que a pessoa ela está feliz em Cristo. E outras promessas particulares, de forma mais genérica, quanto ao pacto da graça, ele vai tratar no seu próximo sermão, que é a sessão 14, que ele diz que de uma forma misteriosa os santos trabalham para obter contentamento e satisfação para suas almas. E ele vai tratar isso no próximo capítulo. Amém? Alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? Vamos orar então? Opa. Oi, pode falar. Então, professor, eu recebi uma indicação de alguns pregadores que chamam de hipergraça. E eu não sei se o senhor já ouviu falar, o que o senhor pensa, mas a forma com que eles pregam a doutrina da graça é bem parecido com isso aí. Eu até já vi alguns pastores presbiterianos criticando essa doutrina, mas a pessoa que me indicou falou justamente isso, que a forma com que eles pregam é bem parecida com alguma forma que os puritanos pregavam. E esse capítulo de hoje só confirma isso para mim. Interessante. Quem que é os pregadores? Aqui do Brasil, o pastor Aloísio Silva, da Igreja Videira, Sei. tem divergências a respeito do que ele prega, que ele é um pré-milenista histórico, e também recebi a indicação do pastor Joseph Prince, de Singapura. Joseph Prince, já ouvi falar. O Aloysio eu sei quem é, mas a Igreja Videira, ela tem algumas doutrinas bem Sim, estranhas também, bem estranhas. Ele eu fala que ele sei não é bastante. calvinista, não é calvinista e nem é arminiano, ele é meio a meio, meio amiraldismo, né? Pode falar, Felipe. Eu vi. Só um minuto, Lucas. Pode Não, falar, desculpa Felipe. interromper, o irmão queria continuar aí. Não, é que eu vi ele falando que ele é calvinista de 4 pontos. Isso, é um amiraldismo, amiraldismo. Sim, sim. Então, eu não sei se é a mesma doutrina. Quando se trata de hipergraça nos Estados Unidos, é quase um antinomianismo, que nega que devemos, por exemplo, confessar os nossos pecados. E Deus nos salva ao ponto de não precisarmos mais fazer isso, né? Porque já que estamos salvos, então não precisamos pedir mais perdão, porque o pecado já foi perdoado. Eu não sei se isso se compara o que chamamos de hipergraça no Brasil, eu não sei. Porque eu só ouvi falar de hipergraça nesse contexto americano. Então, isso que eu ia. Inclusive, tem um livro sobre isso Hum, do Dr. Michael Brown. Ele é até arminiano, mas só que ele escreveu um livro contra o movimento da hipergraça. é exatamente o que eu ia dizer. E é muito bom. Essa ideia de hipergraça, Lucas, que esse Aloysio e outros pregam, é exatamente isso que o Felipe falou. É um antinomianismo, é um anti-lei. Porque o que que a gente entende? A lei, ela serve para nos mostrar o quanto nós somos incapazes de obedecê-la. A lei, o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso lá no capítulo 7 de Romanos, a lei, ela vem para nos mostrar o quanto somos depravados. Então, quando eu vou lá para Moisés, e os puritanos defendiam isso aí muito bem, a lei me humilha, a lei me quebra, a lei me mostra o quanto eu sou um lixo, depravado, pecador, o quanto eu sou rebelde, odeio a Cristo, porque eu não consigo. Eu estou afetado pelo pecado. Só que a lei ela aponta para algo maior. Romanos 10, 4, o fim, acho que é isso a referência, que o fim da lei é Cristo. Aí eu olho para Cristo
eu vejo graça. A graça me alcança, ela me capacita, ela me enche para eu voltar lá para Moisés e dizer: agora eu posso cumprir a lei. Não porque há algo em mim, porque o Espírito Santo, que vem por meio da graça, me capacita, me transforma interiormente, me faz andar conforme a lei e crer nessa lei, crer nas promessas de Deus. Então, assim, tome muito cuidado que a hipergraça não é um ensino puritano, é um ensino mais moderno, foi exatamente o que o Felipe falou. Os puritanos não eram antinomistas. Eles davam essa ênfase na lei, davam ênfase à regeneração, ao espírito. Tem também a ideia dos casos de consciência, né, Felipe? Também era uma doutrina puritana, através da regeneração. Muitos trabalharam isso. Só que a hipergraça do Aloysio, eu vou dizer para você, é heresia. É herético isso aí. Porque essa ideia de hipergraça, ela tá tão distorcida que você vai ver em algumas igrejas aí, comunidades LGBTs. Foi até que o Felipe falou, eu não preciso me arrepender, né? Eu tô alcançado pela graça, eu ando da forma que eu quiser, né? Aí usam, né, a escritura, as promessas, eu vou ser rico, Deus vai me cuidar disso, e a hipergraça é tão perigosa que ela diz o seguinte, você não pode nem ficar doente. Porque se você ficar doente é porque você está em pecado, é porque você não foi alcançado por essa graça, é porque você não crê. É muito parecido com o que a teologia da prosperidade e neopentecostalismo traz, né? Então, assim, eu recomendaria você não ouvir eles. Descarta. Ó, Escute. eu recomendo. Pode falar, Felipe. Desculpa, Edu, pode Pode falar. falar. Pode falar. Ah, não, eu recomendo um livro, é muito bom que a gente traduziu da nossa editora, que se chama Um Golpe contra a Raiz do Antinomianismo, do próprio puritano John Flavel, tá? Para provar que os puritanos não acreditavam em hipergraça, ele bate justamente nessa questão de que o cristão deveria sim pedir perdão todos os dias, e várias outras questões também. Mas eu entendo que possa existir um certo tipo de coincidência, vamos dizer assim, nos textos puritanos, quando a gente compara com esse movimento. Por quê? Porque os puritanos também deram muita ênfase, né? Como o professor Edu colocou aqui, eles davam muita ênfase, mais ainda do que os reformados hoje em dia, no pecado, mas também na graça. Então, quando a gente só lê partes que falam sobre a graça, a gente pode confundir com a hipergraça, mas não é a mesma coisa. Não, Porque da isso. mesma forma que eles dão ênfase na graça, eles dão ênfase no pecado também. Para você ter uma E ideia, a graça acaba se tornando doce para o pecador por causa dos sermões dele. Eles passavam horas e horas falando sobre pecado, e no finalzinho do sermão a graça se tornava tão doce porque eles davam uma ênfase ainda maior na graça. pois é. E eles nunca deixavam de entender que eram pecadores, né? Que eram falhos e que necessitavam dessa graça para se sentir atraídos por Cristo. O ensino da videira é tão pernicioso, tem uma ideia, eles fazem uma separação de reino e salvação, criam uma nova Hum, doutrina aí. Ah, você pode ser sim. salvo, mas não pertencer ao reino. Isso aí não existe, cara. É um reino de Deus. Então, assim, eu recomendo a você não ouvir esses caras, Aloysio, qualquer que for. Recomendo você ler, escutar. É que é difícil, né? Como eu falei no início. Hoje, muitos reformadores não pregam isso, mas um cara que eu recomendaria é o Paul Washer. Ele também vai bater nessa tecla, ele vai mostrar que você é um ímpio, mas ele vai mostrar a graça. Ou se você conhece inglês, poderia recomendar alguns pregadores em inglês, né? Em inglês, por exemplo, a igreja, o próprio Michael Ives, que fez aí as palestras com a gente, eu recomendo. O pessoal lá da Free Church na Escócia, eles vão dar essa ênfase também no pecado e na graça em Cristo, diferente de muitos reformadores que pregam hoje, né? Uma pregação meio vazia, fria, cética, né? Claro, não são todos hoje, né? Tem alguns que dão essa ênfase dessa espiritualidade, dessa experiência com Cristo, dessa união. Você se sente tocado, não é só um ensino de teologia, né? Porque eu falo que as pregações hoje é tipo um ensino de teologia sobre graça, vamos dizer assim. Não é isso. Pregação não pode ser isso.
Martin Lloyd Jones diz que a pregação ela seria uma certa elocução em chamas. Ela tem um conteúdo, mas faz pegar fogo o seu coração. Então, assim, eu recomendaria para você não ouvir esse pessoal aí, não, cara. Porque, não, assim, só corrigindo, não, essa ideia de hipergraça não tem nada a ver com a graça que os puritanos ensinavam, ok?